Muito bem, vou colocar todos aqui, pronto. Então, eu queria dar as boas-vindas para todos, para mais esse encontro aqui, Mundo em Pauta. E para aqueles que estão chegando agora, também para os nossos convidados aqui, essa proposta, esse modelo de evento é um evento bem leve. A ideia é de fazer um bate-papo aqui, trocar ideias, trocar informações, disponibilizar essas informações para os nossos associados. Esse evento está sendo gravado, isso vai para o nosso site e para as redes sociais. Então, já tem bastante acesso para esse material. E hoje a gente está aqui para falar de um tema interessante, que é o tema África, né, e das regiões africanas. E a gente tem dois convidados muito especiais aqui conosco, que eu já agradeço eles estarem com a gente, que é o Rui, presidente da Afro Chamber, e o nosso amigo que faz parte aqui do DREI, que é o Sérgio Você, que é cônsul honorário da Namíbia. Então, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui com a gente, tá bom? E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a África. Quer começar você, Sérgio? Então, bom, primeiro, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer principalmente o Ibrei, Maurício, pelo esse convite e uma saudação especial ao meu amigo Rui, que é o grande especialista nessa área de regiões africanas, comércio internacional. Eu gostaria de falar um pouquinho só, né? Quero ser chato, mas falar um pouquinho sobre a Namíbia, né? O nosso trabalho muito consulado aqui, que é um consulado honorário, que já existe há 13 anos, né? Que é um consulado que foi nomeado para o estado de São Paulo. Atualmente, só tem o consulado no estado de São Paulo, né? Então, podemos dizer, eu sou o cônsul para o Brasil, certo? Embora seja para São Paulo, mas isso não importa. Então, é o seguinte, eu gostaria de começar falando um pouquinho de apresentar a Namíbia como um país, né? Namíbia, ela primeiro foi uma colônia alemã. Nos anos 1850, as potências colonialistas da época, né, europeias, se reuniram no Tratado de Berlim e fizeram uma divisão de toda a África, com réguas, quadros, sem se preocupar absolutamente com nada, com etnias, com fronteiras, com nada. Eles simplesmente dividiram por questões geográficas. Olha, se passa um rio aqui, então nós vamos fazer uma fronteira aqui, vamos fazer isso aqui, e dividiram entre eles, de acordo com os interesses deles mesmo na época, e acabou. A Namíbia, nesse contexto, foi entregue para a Alemanha. Desde 1850, 1856, mais ou menos, eles começaram a colonizar a Namíbia como uma colônia de exploração, como todas as outras colônias eram da época. Logo, eles tiveram problemas com as etnias locais, somente os herreiros, a palavra herreiros, e houve um grande genocídio, foi conhecido como o primeiro genocídio da época moderna, né? Quase 150 mil guerreiros foram assassinados pelo exército alemão e os outros foram escravizados e utilizados em trabalhos subhumanos. Essa é a história. Ficou como colônia alemã até o final da Primeira Guerra Mundial, quando, depois do Tratado de Versalhes, a divisão da África, a Alemanha perdeu totalmente suas colônias e foram entregues a vários países. As colônias, a Namíbia, no caso, né, que chamava Sudoite África, foi entregue para a África do Sul. E ficou, né, como um protetorado até o final da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, foi instituída a lei do apartheid na África do Sul e, em seguida, na Namíbia também. Ficou assim até os anos 60, quando começaram os movimentos de independência, né, africanos, anticolonialistas. A Namíbia finalmente conseguiu sua independência, exatamente 33 anos, 1990. Foi instituído um governo democrático, eleições livres, e tem sido assim até hoje. Tá? É um sistema bicameral, a democracia, quando eu digo, é que é pluripartidária,
E o partido que fez a independência da Namíbia na época, que foi o SWAPO, tem permanecido no poder com 180, 80 e poucos por cento de votação. Então, isso é uma pequena introdução sobre a história da Namíbia. A Namíbia é um país muito rico em minerais, um dos maiores produtores de cobre, maiores produtores de urânio. Hoje em dia, tem feito grandes descobertas de petróleo na sua bacia continental, e dizem que é muito parecida com a bacia de Santos, né, do litoral do Rio de Janeiro, né, que seria o nosso pré-sal, né, é um dos maiores produtores de ouro e diamantes. Então, essa é a primeira riqueza da Namíbia, que é essa área de mineração. Em todas as grandes mineradoras do mundo, né, e mineradoras namibianas e de outros países explorando lá ativamente. Tem um porto muito importante, que é o Porto de Walvis Bay, que está na nossa direção aqui diretamente em Santos, né, praticamente uma linha reta no Trópico de Capricórnio, que é um porto muito moderno, que é sempre uma grande alternativa para o comércio com a África. A gente sabe que o porto de Angola é sempre congestionado, os portos da África do Sul, Porto Elizabeth, que tal, não sei o que, estão do lado do Atlântico, também são bem congestionados. Então, grande vocação da Namíbia, país de 850 mil quilômetros quadrados, é um país grande, com vastas extensões de desertos e savanas, mas ele tem uma grande vocação para ser um grande hub, ou seja, um porto de distribuição para toda a região, e aí vou falar do SADC, né? Que é toda aquela região de distribuição. Tem uma grande rede de distribuição rodoviária, ferroviária, etc., por todos os países da região, e de lá para toda a África. Faz parte desse SADC. O SADC atualmente tem um grande acordo comercial com o Mercosul, que já está assinado, tem que estar em... Aliás, é outra coisa que pouca gente sabe, né, Sérgio? É um grande acordo comercial, né? O SADC tem acordos comerciais também com outros países, além do Mercosul, tem com a Europa, com a União Europeia, que é um acordo muito importante, e tem funcionado bem, porque dá uma proteção muito grande para os produtos africanos, para poderem entrar na Europa, etc. Isso é tudo muito importante. Você sabe que a ratificação desses acordos, né, de FTAs, né, trades e outros, né, depende muito do interesse de cada país em particular que pertence a esses acordos, né? Então tem que ser sempre votado. Então, por exemplo, o Mercosul tem que ser votado por cada um dos países, né, do Mercosul. Então, são sempre acordos que são demorados, né? São normais. Já tem uma lista muito grande de produtos que entram com grandes vantagens tributárias, né, na Namíbia, no SADC, né? E, como eu falei, para as empresas brasileiras e empresas até do Mercosul, é muito importante essa entrada na Namíbia como hub, porque você fazendo uma empresa na Namíbia, por exemplo, você vai poder ter acesso a todo o mercado africano, com grandes vantagens, né? Tarifárias, né? É muito importante isso. Então, é isso que eu gostaria de dizer no primeiro momento, né? Eu não deixei de falar que a segunda maior riqueza da Namíbia é o turismo. É um turismo muito forte, muito desenvolvido, para todos os grupos, né? Uma população de 2 milhões de habitantes. Nós temos lodges e temos maiores safaris, parques nacionais, etc. Tem no mínimo 10 ou 12 grandes atrações turísticas, né? E o maior grupo de turismo vem da Europa, principalmente da Alemanha, por incrível que pareça. Existe até uma coisa assim, eu acredito, né, de um certo saudosismo da Alemanha, porque apesar de todos esses problemas, a Alemanha tem uma coisa saudosista, até uma coisa... Porque muita gente fala alemão, né, na Namíbia até hoje, a toda
urbanismo, é uma cultura alemã, ficou, né? Quando foi feita a independência da Namíbia, vamos dizer, os brancos, os europeus, né, os alemães, não tiveram nenhum problema, eles não tiveram nenhum problema com sua terra, diferente de outros países. Então, eles ficaram lá, logicamente foi discutido uma reforma agrária dentro da independência, dentro da Constituição, e tem caminhado, né? E é isso que me é muito forte. Dificuldade da Namíbia. E a Namíbia está lá, de portas abertas a todos, para negócios, para turismo, né? Deixa eu perguntar uma coisa, quem estava comentando de pensar aqui. Cara, você falou sobre essa questão da divisão dos países, né? Processo de colonização, pós-guerra. E ele estava falando sobre a questão das diferentes etnias e como se distribui na África. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Isso é muito incrível, né? Porque como foi feita essa divisão assim, totalmente aleatória e por interesse 100% econômico, né? Deu mínimo, né? Falou assim, aqui eu tenho esse mineral que me interessa, então eu quero vai virar um país aqui. Eles não tiveram nenhum interesse, nenhuma preocupação, nem estudar a história desses povos, né? E nem nada, simplesmente dividiram. Ora, tribos foram divididas, etnias foram divididas por fronteiras. E isso, logicamente, não podia dar certo, né? E tudo isso foi o preâmbulo de vários problemas que aconteceram na África e acontecem até hoje. Lógico, muitos problemas vieram depois, problemas modernos, como problemas religiosos, etc., mas foram acontecendo. Né? A gente já tem aquele mapinha que a gente estava vendo aqui, vou compartilhar para você. Olha, esse mapa aqui, né, que eu vou compartilhar. Mostra aí, Maurício. Olha que mapa interessante. Não, até para complementar, né, o que o Sérgio estava falando, é justamente isso, né? O grande cerne das brigas hoje que existem entre países ou entre grupos, que antigamente eram grupos tribais, né? Foram colocados, e às vezes, grupos que eram inimigos dentro do mesmo espaço territorial, né? Só para dizer, os que nós estamos vendo aqui, não sabia, é um mapa da divisão da África segundo as etnias, não segundo os países, né? Então a gente vê a bagunça que teve, tem países aí que englobam várias dessas. E é complicado isso porque, na realidade, só em Angola nós temos algo em torno de 20 grupos tribais, linguísticos diferentes, né? E se formos ver no caso específico de Angola, a guerra aconteceu basicamente entre os quimbundos e os ovimbundos. Eu sou da etnia quimbundo, por exemplo. E existe um fomento, né, nessa questão tribalista também. Entendeu? Então, isso também, né, como o Sérgio bem colocou, foram coisas que foram trabalhadas pelos europeus. Né? Eu estive no Ruanda, por exemplo. No Ruanda aconteceu aquele genocídio entre Tutsis e Hutus, também sempre com fomento de um terceiro país. Né? Então, isso também faz parte um pouco da história. Né? E eu acho que é isso que a gente veio também para conversar hoje aqui, né? E falar que existe um porquê, né? As coisas não acontecem lá em África só porque aconteceram. Teve um porquê e esse porquê é interessante para quem está, né, dominando ou para quem está explorando as riquezas e por aí vai. Sabe, fomentar a divisão, sabe, dividir os grupos em partidos, religiões, tudo isso faz parte, né, de como conquistar. É verdade. Exatamente. E a questão sempre econômica. Não vamos entrar nesse assunto, seria muito complexo, né? A guerra do Níger, hoje em dia e tudo. Então, você tem várias facções, vários interesses muito fortes da França, interesse do petróleo, interesse do urânio, né? Que a França é um grande explorador de urânio em toda aquela região. A gente sabe que 70% da energia da França atualmente vem do urânio. E grande parte desse urânio vem desses países que estão em revolução, vamos dizer. Então é muito complexo, né? A gente precisaria de mais uma semana. Isso aí seria assunto para mais um outro. Mais um outro, né? E todos para a gente poder discutir e vou ser bem sincero, para aprender um pouco, né? Porque uma das coisas que a gente está falando de começar, como a gente não conhece absolutamente nada da história da África. A gente estudou na escola as dinastias,
dos reis ingleses, e né? Gengis Khan, Tudo, sabe, sobre muitos assuntos, absolutamente nada sobre a África, nada. Existe sempre um movimento, né? O Rui sabe disso, para tentar incluir alguma coisa na grade escolar, etc. Mas vamos lá, quem sabe um dia. Sérgio, uma pergunta rápida. Nós tínhamos conversado até sobre essa questão do idioma lá oficial ser o inglês, né? Isso é uma pergunta, por que isso? E segundo, gostaria de saber como é que está a situação política da Namíbia. Isso é muito importante, haja visto os conflitos que estão explodindo por lá. Né? Então, da língua é o seguinte, quando houve depois da Primeira Guerra Mundial, né, foi para a África do Sul. E ficou, a primeira língua era o inglês e o africano, que era a língua que era mais falada na África do Sul. Tudo bem. Logicamente, as línguas tribais, como o Oxibambo, o Damari e outras, também permaneceram. Né? Quando foi feita a independência, foi discutido esse assunto e decidiram que o melhor para o país seria ter uma língua oficial única, que foi o inglês. Tá? Que é diferente da África do Sul, por exemplo, né? Que não tem uma língua oficial. Né? Sei lá, não sei quantas etnias tem na África do Sul. Eu acho que para mais de 15, entre 15. Exatamente, né? Por isso que era foi até a bandeira da África do Sul, sabe, era um arco-íris, etc. Porque para unir todos os povos, todas as etnias, e eles têm lá as questões deles, e bem ou mal eles estão resolvendo, se organizando com todas as etnias, né? Na Namíbia, hoje em dia se fala o inglês como língua oficial. Grande parte da população fala o africano também, né? As tribos, vamos dizer, as tribos e etnias, né, como quiser, mantêm suas línguas, como o Chibango e o Damari. Existem jornais, existem canais de televisão, sabe? Tudo isso é liberado, essa diferença é incentivada, né, para manter essa cultura. Desde a Constituição da Namíbia, essas diferenças culturais, sabe, são incentivadas para que as pessoas mantenham, né? O que é muito comum, porque o que acontece, por exemplo, eu vou para a Namíbia, aí tenho lá um amigo que é ministro, etc., que é meu trabalho. Como é que eles fazem? Eles, durante a semana, eles trabalham de terno e gravata, no fim de semana, ou nos feriados, etc., eles vão para as suas aldeias e mantêm aquela vida, aquele sistema tribal, sabe? O que é muito legal. Mantém isso aqui, vão lá, ficam lá, vão para suas fazendas, todo mundo gosta de ter um pouco de gado, porque é da cultura, entendeu? E eles mantêm isso. Então, todos eles falam entre si, cultura nas escolas, então eu falei jornais, já criaram uma língua escrita, inclusive o Damari, que é uma língua uma das línguas mais antigas do mundo, porque na Namíbia existem os povos mais antigos do mundo. Os Damari, os Nama, né? San, são várias denominações que são vamos dizer, os mais antigos, são os desertos da Namíbia, tem mais de 800 milhões de anos, pelo menos. E quando eu digo 800 milhões de anos, como estão hoje, né? Já tem bilhões de anos, mas estão, sei lá, 80, 100 milhões de anos, exatamente iguais, né? Então é isso. Então, existe isso. Só voltando, eu estou atrapalhando, eu vou ler o texto dele aqui. Estou aprendendo. Mas já existe um acordo entre a Alemanha e a Namíbia para reparações sobre esse genocídio. Eles ainda existem mais discussão sobre valores, o que é sempre mais complexo. Mas o mais importante foi a tentação, sabe, da Alemanha. E isso realmente aconteceu. E foi, sabe, uma ordem dada pelo governo da Alemanha, na época foi o Kaiser, para aniquilar uma etnia inteira. Né? Por isso que a gente chama que é um genocídio, não foi uma guerra, foi uma ordem para aniquilar uma etnia. Né? Essa é a diferença. Os povos morrem, todo mundo morre numa guerra, mas quando existe uma ordem, uma lei, né? Então é um genocídio, essa é a grande diferença. Então estamos discutindo, logicamente, existe uma discussão, os povos herreiros, etc.,
estão discutindo essas questões, mas isso é uma questão interna dos países. Mas a Alemanha e a Namíbia têm uma relação histórica e muito, muito fecunda e produtiva. Uma das partes importantes foi nesse acordo de reparação, foi a devolução de todos os restos mortais dos povos namibianos que estavam na Alemanha, foram levados para estudos, etc. Está acontecendo bastante com todos os países. É verdade. Houve essa devolução e eles para que pudessem ter um enterro digno, sabe? Dentro das tradições, isso é muito importante. Em todos os povos, todo mundo tem direito de enterrar seus mortos, né? Antepassados seus mortos. Isso. Agora, vamos falar um pouquinho das regiões africanas, que assim, a gente ouve muito falar dessa sigla, quer dizer, nós aqui no Instituto, pelo menos, ouvimos bastante, né? Acho que a maior parte das pessoas nunca nem ouviu falar o que é SADC, o que é ECOWAS, o que é... E a gente sabe que tem essas estruturações, e acho que é legal entender um pouquinho melhor como é que está estruturada a África, distribuída a África. Então, Rui, se puder falar um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais aí do ambiente africano, acho que ia ser interessante. Legal. Maurício, obrigado mais uma vez. Queria agradecer pelo convite, né, estendido pelo IBREI para a gente estar aqui, né, esse bate-papo, né. Agradecer ao Sérgio também, né, que está aqui à frente como embaixador para a África, né, no IBREI, e é uma grata satisfação a gente poder estar juntos e falando sobre um tema que eu tenho uma paixão muito grande. Mas eu gosto sempre eu entendo que uma imagem, né, um ditado que tem aqui no Brasil, né, que fala mais do que 1000 palavras, né? Então, eu gosto de trazer sempre uma imagem sobre o continente africano hoje, né? Então, o Sérgio falou bastante, a Namíbia hoje tem uma influência forte alemã, você vê isso aí também um pouco na infraestrutura do país, mas é importante que a gente saiba como é que está o continente hoje. Então, nós pedimos, né, trouxemos um vídeo que fala dos países africanos hoje, né, para compartilhar com todo mundo aí. É um vídeo rápido, aí, de 3 minutinhos, mas acho que é para trazer todo mundo aí, né, os americanos gostam de falar na mesma página, né? Mas, ou seja, trazer para que o pessoal saiba efetivamente como está o continente, né? E nós chamamos esse vídeo de África de A a Z. Eu não sei se já está aí. Já está, pode pôr. Então, a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo, que é um vídeo que nós elaboramos para comemorar os 50 anos da Afro Chamber, e aí também mostrar os países. Então, se tiver aí... Enquanto o pessoal está arrumando aí o vídeo, na realidade, esse é um vídeo que fala sobre as capitais africanas, então desde a África do Sul até o Zimbábue, e depois nós gostaríamos de discutir um pouquinho sobre a África e os blocos econômicos e acordos que a gente tem aqui na região, né, sobretudo no Mercosul. Infelizmente, o Brasil ainda não fez acordos diretos com países africanos, né? E a gente sempre tem aquela conversa, né, de que o Brasil é um país que tem uma grande parte de afrodescendentes, etc. Ficamos muito no discurso, mas a gente não vê nem a sociedade, nem os governos se movendo para uma aproximação maior do continente africano. Então, eu consegui baixar aqui, ó, vou compartilhar. Ótimo. Então, seria bom a gente dar uma olhadinha no vídeo, entender a África hoje e vermos aí o que a gente pode começar a trabalhar nas relações, né, do Brasil com a África, para nos aproximarmos um pouco. A África é considerada a última fronteira do desenvolvimento econômico, humano e de preservação da natureza e conta com recursos naturais que contribuirão para colocar o continente com maior presença nas decisões globais. A África é o terceiro maior continente do mundo, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. 55 países e uma população estimada de 1,4 bilhão de habitantes, onde quase a metade vive em áreas urbanas. Mais
Menos de 2.000 idiomas são falados em África. Com uma população jovem de 840 milhões abaixo de 25 anos de idade e conectada com as novas tecnologias, somam mais de 600 milhões de usuários de internet e 1 bilhão de celulares. Com um PIB per capita médio de 1.970 dólares, mais de 315 milhões de africanos estão na classe média, o que torna o continente um grande consumidor de bens e serviços. No cenário de potencial agrícola, a África tem 46% de terras agricultáveis, férteis e com potencial enorme de cultivos variados. No cenário econômico, apresenta quase 3 milhões de PIB, 1 trilhão de fluxo comercial e 3,7% de crescimento anual. Na balança comercial, são contabilizados mais de 470 bilhões de dólares em exportações e mais de 550 bilhões em importações. Estamos falando de um ambiente favorável para os negócios, especialmente para o Brasil. Desde 1972, a AfroChamber é o elo de ligação do Brasil com o continente africano. E neste ano, estamos comemorando 50 anos trabalhando no fomento das relações comerciais do Brasil com a África. Junte-se a nós! Ubuntu. Nós somos o que somos, porque somos juntos. É um pouquinho, né, do continente. Eu acho que é importante a gente ter um pouco dessa visão, uma visão mais renovada, né, mais atualizada, né, sobre os países. Então, nosso time de comunicação trabalhou forte aí para compor esse vídeo, né, e poder compartilhar. Então, Introducing Clevertap for Financial Services, the ultimate solution. My customer like that. Because that's all the things Eu vou fazer só uma coisa aqui, Rui, para quem estiver acompanhando. Eu vou botar no chat o link do vídeo também. Perfeito, ótimo. Aqui tem um problema de visualização, mas para eles acho que passou inteiro. Mas fica aqui também porque eu acho impressionante ver essas imagens, né, Rui? Transforma a nossa visão. Porque é quase uma viagem, né, que a gente faz, né, sem precisar sair daqui. E, assim, eu acho que dá uma ideia nova do que é o continente hoje, né? Tiramos um pouco daquela coisa, né, Sérgio? Quando se fala sobre África na mídia, é só guerra, é fome, é só desgraça. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Existe uma África moderna, jovem, pujante, rica, né? Exatamente. Querendo muito fazer negócio, principalmente com o Brasil. O relacionamento Brasil-África é sempre muito forte. Principalmente pelo fato do Brasil não ter sido um país colonialista, etc. Existe um interesse, uma empatia, né? Exatamente, uma empatia em procurar fazer negócio com empresas brasileiras sempre em detrimento até de empresas internacionais ou europeias. Legal. E aí, não sei, a gente trouxe uma apresentação para fazer rapidamente sobre o que temos hoje de negócios entre África e os blocos econômicos aqui regionais. Vou dar um overview, na realidade. É um material que nós temos na casa, na AfroChamber, mas nós vamos também compartilhar isso com o Andrei, né, Maurício? E aí, depois, o pessoal pode pesquisar aí para ter uma ideia melhor. Eu sempre falo que é legal quando você pega uma opinião, né, que já está formada, e infelizmente hoje nós nos abastecemos desse tipo de fonte.
A informação pronta chega para a gente simplesmente... Mas eu acho que o mais importante é você pegar e depois aprofundar-se, né? Então, a gente vai dar só uma pincelada em o que nós temos. E aí eu queria só passar aí o próximo slide, então, sobre África e o Mercosul. O Brasil, na realidade, está participando desses acordos, mas como um componente do Mercosul, como eu falei. Eu gosto muito de uma frase que o Mandela fala, né, que se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Mas se você falar com ele na sua própria linguagem, você atinge o coração. O Mandela, para mim, foi o grande líder africano, né? E assim, não só pelo que ele escreveu, pelo que ele deixou, mas pelo exemplo, né? Mas porque ele viveu um pouco na carne, nessa parte na África do Sul, onde foi forte a questão do apartheid, e durante 27 anos uma pessoa presa, sair e não guardar mágoa, rancor de ninguém, ser alçado o maior posto, né, eu diria, do país, né, mas que posteriormente foi o maior posto do continente e, quiçá, um dos maiores postos globais, né, do mundo. É uma influência muito, muito positiva. Então, essa é uma frase que eu gosto muito. Mas eu acho também interessante que quando a gente vai olhar lá no mapa da África, né, nesse anterior aí, fala que a África fala algo em torno de mais de 2.000 idiomas, né? Aí você pensa, vou falar na língua que cada um compreende, aí complica o negócio, né? Mas eu acho interessante porque hoje eu nasci em Angola, e em Angola é interessante que nós vemos hoje chineses falando línguas africanas. Entendeu? Então, eu vejo que quando a língua é uma barreira, para o Brasil parece que assim, é o final, sabe, é o fim do mundo. Mas os chineses, né, que fazem o negócio há tanto tempo, para eles isso não é uma barreira. Então, eu já vi a minha língua aqui, o Kimbundu, chinês falando Kimbundu, entendeu? E muitos nossos, sei lá, nossos filhos, sobrinhos e tal, não falam mais as línguas africanas. Mas os chineses estão lá por quê? Eles estão focados em quê? Fazer negócio, entendeu? Então, eles falam a língua dos negócios. Então, eu acho muito interessante essa citação do Mandela. Sem dúvida. E aí, dando um overview também sobre o continente, né, foi legal que o Sérgio trouxe um pouco aí da região lá da SADC, e aí nós vamos destacar alguns países, né, o norte de África. Nós estamos buscando ainda aí uma nova terminologia, né, que os americanos colocaram para a gente, né, Sub-Saharan Africa, né? Então, a África subsaariana. Mas, na realidade, nós vemos nesse tipo de denominação uma tendência de querer dividir o continente, né? E nós queremos promover a união do continente, né? Então, quando você fala sobre Egito, muita gente acha que fica no Oriente Médio, né? E a África está lá na África, né? Então, Egito hoje é um dos maiores PIBs. Queria citar Ruanda. Ruanda hoje trabalha muito forte para abertura de negócios. Os maiores eventos hoje de negócios ocorrem em Ruanda. Ruanda também, como já falei, ocorreu aquele genocídio terrível, né? E como o Sérgio colocou em termos de classificação, o que é um genocídio? Mas é um povo específico, né? Ali no caso os Tutsis e Hutus, e eles se mataram, mais de 3 milhões de pessoas morreram. Mas eu estive há uns 4 ou 5 anos lá, e é um dos países mais seguros para você visitar hoje, porque eles aprenderam com o que aconteceu lá em termos de genocídio, né? Nigéria não precisa nem falar, né? É um dos países que está aí, também um dos maiores. Eu diria que o top 3 aí, em termos de PIB e riqueza seria o Egito, Nigéria e África do Sul. Nigéria eu gosto sempre de comentar, né, quando eu tenho possibilidade de falar sobre o continente africano, que é a maior população do continente africano, comparada com a população do Brasil. Tem mais de 210 milhões de habitantes, né, vivendo num território que é do tamanho do Mato Grosso do Sul. Entendeu? Então, antes de a gente, sei lá, pensar em fazer negócio com um país desse, tem que conhecer um pouco, né? O que tem. Eu acho que falta um pouco disso no Brasil. E eu acho que essa proposta do IBREI, né, de trazer o tema África aqui, eu acho excepcional, né? Nós vamos ter que fazer mais,
mais eventos aí com mais focos, né? Hoje vamos falar sobre os acordos, mas esse é apenas um overview sobre a situação do continente, alguns países, como eu falei, esse material nós vamos compartilhar com vocês também. E aí vamos para os blocos econômicos, né? O Maurício tocou nesse ponto. Então, os blocos econômicos eles já existem no continente e sempre se entendeu que fazendo negócios por blocos, você conseguiria, pelo menos, num primeiro momento, abranger uma determinada região, e é isso que a gente vê nesse mapa dos blocos econômicos, né? O SACU, inclusive, fez um acordo, nós vamos ver mais para frente, que é o SACU-Mercosul, é um dos acordos que a gente vai dar uma pincelada, né? O Sistema Geral de Preferências, aí, o SADC também é uma região um pouco mais abrangente, tem a Namíbia, tem a Angola, a África do Sul e por aí vai. Então, cada um desses, como vocês podem ver, são regiões, né? Ali a Comesa, CEMAC é mais no centro central da África, ECOWAS é mais no West África, o PAFTA mais lá em cima. Então, aí é uma provocação também, né? Para os nossos amigos aí que estão assistindo também, buscarem mais informações sobre cada um desses blocos. É interessante que em amarelo a gente colocou o African Continental Free Trade Area, que é um agreement, digamos assim, continental, né? E ele é que, de fato, hoje está sendo bastante traduzido, valorizado, para que aumente, na realidade, o intra-African trade, né? Digamos, os negócios entre os países africanos. Por quê? A gente entende que muito, quando você faz importa ou exporta, esse dinheiro vai, né, para a Europa, vai para os Estados Unidos e tal. Então, a ideia é fazer com que a África faça mais negócio com a África e que não saia tanto dinheiro do continente, né? A gente sabe que isso está acontecendo, mas até isso, né, apesar de ser um acordo intra-africano, ele pode trazer benefícios, pode trazer oportunidades para nações como o Brasil, né? Como o Sérgio colocou aqui, né? Nós, como africanos, nós nos vemos, nos espelhamos muito no Brasil, né? Tem uma citação, né, dentro das nossas culturas africanas, né? Os elders, né, as pessoas mais velhas, são as pessoas que a gente tem um respeito maior, né? A ancestralidade, tudo isso é muito importante. E na nossa visão como africanos, o Brasil é o irmão mais velho que deu certo. Olha que coisa interessante, né? Então, nós temos isso muito, muito enraizado. E às vezes eu fico triste que nem os brasileiros conseguem sentir, né, que eles são o irmão mais velho e tem uma responsabilidade, né? Porque você que conduz os outros. Então, nós africanos vimos o Brasil como isso. Então, trabalhamos muito espelhados, digamos, no Brasil, né? E eu acho que é importante que o Brasil reconheça que tem muita coisa que dá certo aqui. Não tem só coisa que dá errado, né? E tem muita coisa que dá errada também, assim como lá, né? Antes de mudar, só fazer uma pergunta. Pois não. Você fala aí do African Free Trade Agreement, e nesse contexto, o que representa a União Africana? Não sei se é uma pergunta muito... Legal, fantástico. Na realidade, ele veio para, digamos, deixar bem claro o posicionamento de África como um bloco, né? E na realidade, a gente vê isso não só comercialmente, que é o caso aqui, mas até politicamente. Então, tivemos agora recentemente, estamos tendo ainda a guerra Ucrânia-Rússia, e os dois lados foram visitados pelo grupo da União Africana. Entendeu? O African Continental Free Trade Area está com um foco mais comercial, de negócio. Mas o político é a União Africana, que justamente engloba 55 nações. Eu penso assim, quando eu falo em União Africana, eu sempre comparei muito com a ideia Mercosul, União Europeia. Não tem nada a ver. Ou seja, a União Africana não envolve a questão comercial, de relação dos países. Envolve também, mas foi criado esse instrumento agora dá mais foco no comércio, que é o African Continental Free Trade Area. E aí, mais lá para frente, a gente tem um slide até especificamente para falar quais são os países que fazem parte desse processo. Mas eles estão conectados dentro do processo da União Africana, então são os países que... E aí eu gostaria de falar rapidamente, temos com o Mercosul aí mais de 1000 códigos, né? O SACU Mercosul, entendeu? Então o Brasil está envolvido porque
faz parte, né, do Mercosul, e do outro lado do Sacu, né, que tem a Namíbia, né, tem a África do Sul, tem o Lesoto, tem antigamente o pessoal chamava de Suazilândia, agora é Eswatini, né? E a África do Sul. Então são acho que é o país que mais mudou de nome, né? Parece que é o que mais novos, né? E é sempre aquela coisa de buscar também a ancestralidade, né? Então eles são. Esse é aquele acordo que você tinha mencionado, certo? Já está assinado, é isso? Sim, já está assinado. Tá. Esse Ou aqui, seja, isso é uma coisa que vale a pena, de repente, a gente divulgar mais informação a respeito, né? Não circula essas informações aqui no Brasil. Não, e na realidade tem todo o sistema de preferencial, né? Nisso aí, que vão sendo reduzidas alíquotas de produtos tão essenciais dentro do trade entre os países da região e o Brasil, que está inserido dentro do Mais de Mercosul. 1.000 produtos. É uma coisa impressionante que chegam, né? Então, as margens de preferência de 10% até 100%. E, como sempre, aquela provocação, eu acho que a nossa ideia hoje, né, é trazer essa provocação do pessoal buscar mais informações e também, né, que o IBREI fazer a lição de casa, né, de trazer conteúdos mais específicos, né, focados nisso. Então, a gente vai dar, digamos, a fotografia geral, né, e aí depois a gente vai pincelando. Outro que eu acho muito interessante é o Egito-Mercosul. Então, vocês verem que um país, né, movimentou uma região toda. E o Egito não é à toa que é um dos grandes players hoje no continente africano, né? Então, isso aqui é muito, muito interessante. É um acordo de comércio preferencial que então é dividido em 4 categorias, né, como vocês podem ver. Como eu falei, nesse material, mais uma vez, ele vai estar disponível e ele termina, né, agora em 2026 com 100% em alguns produtos, outros ficam ali na faixa de 50%, 75%, mas isso aí, na realidade, dá uma vantagem competitiva de pessoas que querem vender especificamente para o Egito, né? E o Egito também é um case muito interessante dentro do continente africano, porque eles têm algo em torno de 7 acordos comerciais. E quando eles vão para fazer acordos comerciais, e eu acho que é um exemplo para o Brasil, os caras vão no bloco, entendeu? Eles vão então, eles trabalham um bloco em África, trabalham um bloco agora aqui o Mercosul, trabalham blocos na Europa, trabalham blocos na Ásia, entendeu? Então, só nessa brincadeira, são praticamente mais de 70 países que são afetados. Se for só no GAFTA, são 17. Comesa são 21. Né? União Europeia, 27. Então, é uma coisa, assim, um case muito interessante. Acho que até como um exemplo para o Brasil, né? Em termos de fazer negócios e acordos que, de fato, representem aí uma maior presença de produtos e serviços brasileiros no continente africano. Você sabe que esse aspecto desse acordo do Egito-Mercosul, quando foi em 2019, só para mostrar a importância da comunicação, né? Quando foi em 2019, na época ainda estava aqui o cônsul-geral do Egito, o embaixador Mohamed El-Khatib. E a gente foi conversar com o Mohamed e ele falou, puxa, esse acordo foi assinado em 2017, faz 2 anos já que ele está em vigor, até hoje nenhuma empresa utilizou o acordo, nenhuma empresa brasileira. Né? Ou seja, porque não tinha conhecimento no Brasil a respeito. Aí nós começamos a fazer evento, ele se movimentou bastante e tal. Hoje eu já sei de várias empresas que estão fazendo negócio com o Egito e usando os benefícios do acordo comercial. Mas você vê, 2 anos de passado que ninguém sabia que esse acordo tinha sido assinado. Olha que interessante, né? Como importante a comunicação. Eu acho que por isso que é importante, eu acho também essa parceria institucional, né, que nós temos, de falar um pouquinho mais de África. Eu acho que quanto mais atores nós tivermos falando sobre o tema, até podemos fazer com que o governo se movimente também. Eu acho que o setor, né, produtivo também se movimente no sentido de buscar essa informação e de representar uma vantagem competitiva para as empresas. E aí eu vejo o caso muito forte, tanto também da Turquia, né? Não estamos falando de um país na África, mas um país na União Europeia, e que tem feito, o primeiro approach que eles fizeram com o mercado brasileiro foi efetivamente promover via um canal de acesso através do aéreo, né? Então, a Turkish Airlines viaja para quase todos os países já. Aí a gente traz isso para a realidade brasileira. Quantas empresas brasileiras estão voando para o mercado africano?
né? Entendeu? Então, quer dizer, para a gente realmente mudar isso, né? Para a gente sair um pouco do discurso de ir para ação, tem um trabalho a ser feito. Eu acho que cada instituição representa parte disso. Então, vamos falar agora um pouco sobre o African Continental Free Trade Area. Né? Esses países que vocês veem aí em verde, né, nas classes, são os países que já ratificaram, né, esse acordo. O acordo ele não está ainda full operation, não está trabalhando 100%, e na realidade tem alguns países que já assinaram, mas não ratificaram ainda, e o único que não assinou ainda até agora é a Eritreia, né? E normalmente a Eritreia é uma região muito complicada, é um país bastante complicado em termos políticos hoje, nesse momento, então por isso também pode ter sido, ainda está em stand-by, mas praticamente a grande totalidade dos países africanos já assinou esse African Continental Free Trade Area. É um pouquinho da linha do tempo, mais uma vez, né? Esse é o homework para o pessoal aí, né? Tarefa de casa, mas começou a ser decidido, né? E aí o Maurício perguntava sobre a União Africana e o African Continental, é a mesma coisa, só que esse último, né, o acordo com foco no comércio intra-África, porque nós vemos que em janeiro de 2012 ele foi, então, aprovado, estabelecido ou sugerido na Assembleia Geral da União Africana. A União Africana envolve todos os países da África? Todos os países da África. Inclusive a Eritreia? Inclusive a Eritreia, e na realidade até não é nem isso. A gente vai ver muito na literatura de um modo geral, a gente falando de África, a ONU, por exemplo, fala que a África tem 54 países, né? Mas se formos na União Africana, a União Africana reconhece também o Saharaui, ou Saara Ocidental, como o 55º país. E nós, na Afro-Chamber, seguimos a normativa da União Africana. E Sudão do Sul já está contado aí também? Sudão do Sul já está, aquela divisão, né, de Sudão para o norte, Sudão do Sul também foi contado. Então, em 2012, eles decidiram que iam criar, então, essa área de livre comércio. Então, você vê, de 2012 até 2021, quando ele entrou em vigor e aí partiu para as assinaturas e tal, foi feito todo um trabalho regionalmente, né, culturalmente, para poder adaptar as ferramentas. Então, é algo que tem sido. Eu acho legal que a União Africana tem um documento chamado A África que Nós Queremos, né? É a África que nós queremos para 2063. Entendeu? Só para vocês verem como a nossa visão em África também é no longo prazo. Muitos dos que escreveram esse documento certamente não estarão vivos lá, mas essa preocupação, eu acho que existe hoje dentro da instituição União Africana, com o continente, com os destinos, eu acho muito louvável isso aí. Então, aqui algumas pinceladas sobre o Africa Continental Free Trade Area, que foi assinado em 2018 e lançado em 2021, né? E nós vemos que ele vai promover uma livre circulação de bens e serviços. É a fronteira final, né? A África é considerada hoje a fronteira final do desenvolvimento internacional, né? 54 países já ratificaram, exceto aí a Eritreia. Então, aqui alguns pontos. E chegamos no ponto mais importante, né? Como é que o Brasil se beneficia disso, né? Como é que o Brasil pode ser um player dentro desse processo, né? Então, nós entendemos que esse Africa Continental Free Trade Area vai fazer com que exista uma elevação da renda continental. Ou seja, as pessoas vão começar a ganhar. Então, quando se fala sobre nações de pessoas que ganham menos de $1 por dia, a África está sempre ali, os países africanos estão envolvidos. Então, essa elevação da renda faz com que as pessoas consumam mais, a geração de empregos também, entendeu? Então, quanto mais emprego nós tivermos, o poder de renda das pessoas melhor, as pessoas vão consumir mais produtos e serviços também do Brasil. A sofisticação das cadeias, né, que é uma coisa muito interessante, a expansão da demanda e abrir, então, espaço para as cadeias de valor regionais. Então, algumas dessas cadeias já existem e nós vamos
E o Brasil pode contribuir efetivamente. Então, num momento, nós falamos como o Brasil pode se beneficiar, né? E do outro, nós, como o Brasil pode contribuir e como o Brasil pode se beneficiar. E eu acho que é o próximo agora, acho que deve ter voltado. Desculpa, o Brasil contribui exatamente em 5 frentes, né? Quais as frentes? A organização industrial. Isso aí é algo que é muito complicado, porque hoje nós temos digamos, uma presença, né, dos países asiáticos, nomeadamente da Índia e da China, né, muito forte, por exemplo, setor de medicamentos, setor industrial, e que se a gente tiver uma indústria, jamais vamos conseguir competir com uma China. Haja visto que a China pousou um satélite na Lua, né, onde ninguém teve. Então, quer dizer, é uma força muito forte, né, é um país que tem crescido muito. E a Índia também. A Índia, né? Não, então eu errei. É a Índia que pousou, não foi a China, né? E a China já tem feito, né, programa espacial, né, há muito tempo. Então, o Brasil pode se beneficiar na organização industrial de África, mas sempre verificando esses gaps, que eu acho que vai ser difícil o continente competir. No processo de produção, hoje fala muito sobre o agro brasileiro, né, sendo exportado para o continente africano. Na circulação e distribuição de mercadorias, no marketing, né? Então, como são mercados muito deficitários, né, nos mercados africanos, o pessoal não precisa nem fazer marketing para vender. Você abriu lá o container, você vende o que você... Só que, às vezes, não é um produto de boa qualidade, então tem toda uma certa... e o Brasil hoje, em termos de marketing, é muito interessante. E uma coisa muito mais interessante é o pós-venda. Então, nós contamos sempre com o olhar do Brasil também ao vender os seus produtos. E os seus serviços terão um acompanhamento. O que nós vemos muitas vezes é que nós compramos, sobretudo dos mercados asiáticos, compra e fica lá e ninguém quer saber do pós-venda, entendeu? Então, isso aí eu acho que uma coisa que pode ser muito interessante para o Brasil. E aqui, na cooperação, o Brasil ainda pode se beneficiar, né, ao fornecer, né, ferramentas, né, digamos, soluções, digamos, na área de materiais e metais, metais, né, metálicos, derivados animais, né, nós sabemos que o Brasil hoje é um dos maiores produtores de soja, laranja, café e por aí vai, né, bens de transporte, né, dentro dos serviços que nós prestamos na Câmara, nós emitimos certificados de origem e todos os dias tem material, e é um material, né, eu acho que o Brasil também deveria dar um foco mais no negócio com a África, exportar produtos com mais valor agregado, né? Se só exportar um navio de soja, às vezes é um container de celular, né, ou em termos de valor. Então, produtos de maior valor agregado também vão ser necessários. Uma breve pincelada só sobre a AfroChamber, né? Fomos fundados em 72 pelo Adalberto Camargo, não sei se o nosso amigo Sérgio aqui teve vontade de conhecer o Adalberto, né? E hoje nós temos militado, né, na divulgação, né, da AfroChamber. Vamos passar o próximo, por favor. Aí, nós atuamos, então, nos 55 países africanos. Os nossos serviços basicamente são divididos em 2 partes, uma que é de disseminação do conhecimento sobre a África, né? Hoje tivemos essa pequena amostrinha aqui, né, sobre o que a gente pode compartilhar, né, de histórias. E o segundo ponto é justamente a expansão às empresas brasileiras para atender os mercados do continente. Temos desenvolvido algumas soluções, que são os gaps que nós vemos hoje no continente como um todo, né? Que são algumas soluções como a mais recente que nós temos é a Afrotech, né? Que é soluções para inovação e tecnologia. Nós entendemos que o continente vai crescer muito adotando soluções tecnológicas. Afrofinance, então temos associados, empresas que são associadas que provêm soluções financeiras, que é um outro gap muito forte também dentro dos mercados africanos. Até tem uma pergunta clássica, né? Pô, eu vou vender para a África, mas a África paga, né? Pessoas que você não souber vender. Então, mas para isso também nós temos soluções dentro para oferecer às empresas. Mas a questão que você nos perguntou também é a questão de
O sistema bancário precisa trazer o dinheiro para o Brasil. Exatamente. Isso tem essa facilidade lá? Hoje estamos buscando, né, parceiros aqui, já temos dentro da casa, que dão soluções para não só conversão de moedas, mas na importação, na exportação também de ativos e também investimentos. Então, essa é algo que nós temos trabalhado muito forte. Temos Você comentou numa reunião conosco que já tem 2 bancos aqui que fazem essa... Sim, nós tínhamos forte, infelizmente, eles finalizaram a operação deles o ano passado, que é o Banco Sul-Africano, o Standard Bank, né, também era associado da casa. Nós temos bancos brasileiros hoje dando soluções para negócios com a África, né, na importação, na exportação. Uma coisa que é também essencial no comércio com a África é o que nós colocamos como Africa Trust aqui, mas é você buscar informações sobre idoneidade de empresas africanas. Então, é muito comum o cara vai fazer negócio, sei lá, açúcar, principalmente, é uma coisa assim absurda, né? Tem tantos milhões e não sei o quê, e aí o cara fala, não, mas eu preciso ser mãe de via Western Union $5.000 aqui, porque aí eu vou registrar a tua empresa. Né? A gente já sabe que isso é fraude, isso acontece todos os dias, e nós temos um departamento específico para poder te dar a resposta também, mas com base. Sim. Não só falar, não, esse aqui é fraude, isso aqui não, mas fazer uma busca efetiva. E, por fim, a solução Afro, né? Temos empresas que são de logísticas e que eles têm essa experiência, expertise no mercado africano. Né? Na minha língua, e mais uma vez, o Kimbundu, né? A gente, quando finaliza uma apresentação, a gente fala muito obrigado, thank you, Ngastakidila é o nosso lado lá, então, muito obrigado, né, mais uma vez, Maurício, né, por ter permitido, aberto esse espaço, né, dentro do IBREI para a gente bater esse papo com o pessoal, né, e nós estamos à disposição para avançarmos, né, cada vez mais, nos falar sobre a África, mas em fazer mais negócios com o continente africano como um todo. Muito obrigado. Obrigado, eu. Puxa vida, muito bacana. Vai ter tempo, né, pessoal? Fazer alguma pergunta? Eu acho que se a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente podia... Temos ainda mais uns minutinhos aí. Na hora de... Se essa turma que está online quiser fazer uma pergunta também, fica à vontade de abrir o microfone aí para falar. Tá bom? E... Ó, temos uma pergunta. Alex, quer falar? Acho que... Será que eles ouviram? Não sei. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai pensar em fazer negócio com a África, você apresentou as diferentes regiões aí, econômicas e tal, isso influencia para as empresas ou essas regiões elas têm uma influência maior na questão do comércio entre elas? Assim? Isso influencia naturalmente, né? O que a gente vê muito, sobretudo as regiões, né, que foram aí colonizadas pelos ingleses, pelos franceses também. Cada região tem a sua forma de fazer negócios. Então, é importante também que a empresa tenha bem claro, né, essa questão, né, sobretudo, por exemplo, assim, de uma forma geral, regiões onde a França, por exemplo, atuou muito forte, é muito complicado, às vezes, para as empresas brasileiras entrarem. Então, você tem que... Porque já existe uma relação muito grande, e não é muito diferente nas regiões de origem portuguesa, né? Como Angola, por exemplo. Você vai ver que quem domina, de fato, comercialmente, são ainda os países colonizadores, entendeu? Então, em Angola, você vai ver que uma nata, né, vai ser o pessoal de Portugal. Por outro lado, você vai ver também muito investimento de empresários angolanos fora de Angola. E preferencialmente aonde? Portugal. Entendeu? Então, é legal que o Brasil hoje se apresente como uma alternativa também para trazer esses investimentos aqui, mas não só, né? Para cada vez mais se posicionar. Então, dependendo da região que você for atuar, né? Uma região, por exemplo, onde os ingleses estiveram, é uma característica bem diferente, mas sempre com uma preferência
pelo país que colonizou. Né? Por quê? Porque cada um desses países tem uma política muito clara a respeito de como eles querem fazer. A Inglaterra desenvolveu a Commonwealth. Na Commonwealth tem mais, eu acho, mais de 30 países africanos na Commonwealth. Entendeu? Então, eles fazem eventos, eles têm um programa para isso. Né? E o Brasil? Que programa que o Brasil tem para falar com a África, por exemplo? Entendeu? Então, mais uma vez, ficamos muito no discurso, e eu acho que é importante. E a África é totalmente aberta, né, Sérgio? Quando você vai para a África e você fala que é brasileiro, o sorrisão do pessoal abre, né? Porque tem até novela brasileira passada em países que falam francês, por exemplo. Né? Entendeu? É uma coisa como. Existe um conhecimento do Brasil, um interesse do Brasil, e, como eu falei, existe essa vontade de negociar com o brasileiro. Sabe? Como você falou, é uma questão de irmandade. Sabe? É importante. O africano quer fazer negócio com o brasileiro. O que eu vejo que, primeiro, vamos parabéns, dois, pela apresentação, porque, inclusive, eu verifico que muito pouco conhecimento do que vocês falaram está aqui no Brasil. Ninguém conhece. Eu estou falando ninguém genericamente, sim, mas essa é a grande verdade. Muito pouca gente conhece. Assim como muito pouca gente também conhece como operar um comércio internacional. É verdade. Isso a gente vê sempre. E eu acho que nós temos uma porta aberta, como você falou, e nós podemos unir esforços e procurar promover mais, porque tem muita coisa interessante, sem dúvida. E aqui é um total desconhecimento, pelo que eu imagino, que eu vejo, pelo que eu sinto. Né? Em relação à questão que você falou de Portugal, Angola e tudo, às vezes que eu estive em Portugal, tem empresa lá, enfim, tá, a pandemia ficou parada. Mas o que a gente vê com os empresários, e eu tive a oportunidade de também representar Portugal numa ida ao Parlamento Europeu, em 2018, foi muito interessante. Mas o que eu ouvia dele, da Câmara lá e da Federação de Indústria e tudo dele, é direcionamento em Angola, Portugal, Angola, Portugal, Angola, Portugal. Inclusive as operações com o Brasil, Exatamente. Entendeu? É isso mesmo. Quer dizer, está restrito, porque Portugal é um país pequeno, né? A Europa hoje também tem uma perspectiva, digamos, não é tão positiva, em termos de consumo, de comércio e de desenvolvimento. Então, o Brasil que está, apesar da nossa questão política, que não vamos entrar no mérito, mas nós estamos seguindo em frente. Eu acho que tem um canal aberto aí que não está sendo aproveitado. É verdade. Agora, o que a gente precisaria fazer, no meu entender, é realmente divulgar. E a união com vocês, eu acho que é muito importante para isso. A gente pode desenvolver um trabalho até bonito com isso. E aí da importância, né, do trabalho dos consulados, das câmaras, né, de fazer essa ponte. É nosso trabalho, né? Não, é fantástico, muito louvável, né? Inclusive alguns cônsules, né, tentaram aí abrir os consulados honorários. Existe uma disponibilidade muito grande da diplomacia africana em conceder esse tipo. Como o Sérgio hoje aí. Por quê? Porque é bacana porque eles não têm custo nenhum, praticamente. Né? O Sérgio que aguenta aqui o custo de representar, mas então a gente vê muito todo o serviço que ele é destinado hoje ao continente africano é muita paixão, né? Você tem que ter. Porque, exatamente, você não. E é muito importante. Eu acho que é um dos grandes processos, né? E aí eu cito uma associação que é muito interessante aqui em São Paulo, e acho que a nível do Brasil também, que é a Ancobras, né? Que tem o Sérgio Parte e alguns outros cônsules, né? Que são os cônsules honorários. São de extrema importância. E nós temos sido até solicitados por alguns países africanos para que tenha mais cônsules honorários de países aqui representando. Por quê? Porque é a pessoa que vai efetivamente
fazer, estreitar laços de negócio, é foco em business, não é política, né? Então, eu acho muito louvável que o Sérgio tenha hoje esse trabalho. Você vê que é um trabalho online. Ó. Khaled, quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Good. Bom dia a todo mundo. Eu, na verdade, não é fazer uma pergunta, eu estou querendo fazer até uma afirmação aqui. Nós temos um grande problema aqui no Brasil. A falta de cultura exportadora. O empresário brasileiro, não estou criticando, é o que eu estou encontrando todo santo dia. Ele acha, desculpa o termo, ele acha que vender para a Bahia ou vender para a África basta falar, entre aspas, africanês, pronto, está vendendo. Bom, isso é uma crítica, mas deveria servir de apoio para ver como a gente pode fazer. A África pode representar um grande mercado para o Brasil, principalmente devido ao fato que nós temos produtos e tecnologias que podem ser muito bem aplicados lá, por ainda não terem, ou por terem algo próximo, mas, peço desculpa de novo, as ex-colônias francesas, quando pegam alguma tecnologia qualquer da França, eles pegam 80% ou 70% da tecnologia. Cada vez que cai um parafuso, tem que chamar um camarada da França para virar uma. Conclusão, não transmite tecnologia nenhuma. Enquanto que o brasileiro, ele tem o peito aberto. Ele está disposto a transferir tecnologia. Nós temos vários casos na África, como que chama essa? Da agricultura, que implantou projetos lá que deram certo, enfim. Nós temos capacidade, nós temos potencial, agora está faltando alguma coisa. O que eu diria é ver de que forma eu posso, explicar ou implantar ou incentivar o empresário brasileiro a desenvolver sua cultura exportadora. Acredito que se a gente conseguir mostrar para ele que se ele se dedicar para o mercado externo, ele vai crescer. 2, talvez facilitar, como vocês estavam falando, realmente termos mais contatos com os países africanos aqui no Brasil. Embaixadas, consulado, cônsul honorário, divulgação, não sei, aí é mais a cargo de você do que para mim. Era isso que eu queria transmitir para vocês. Muito bom, Khaled. Eu acho muito interessante essa visão. Fiquei sabendo que agora que você viajou com o Rui para Ruanda, então, o que mostra o interesse sério em África. Eu acho que você tem toda a razão, né? Esse estreitamento das comunicações, essa aproximação, divulgação, né? Das realidades aí, das possibilidades é algo fundamental. Deixa pôr um parêntese aí. Eu nasci em Dakar e vivi 10 anos no Senegal. Interessante. Já tem uma experiência de África interessante. Né? Tem vídeo aí. Eu acho que agora nós chegamos no nosso limite de tempo aqui. Então, eu queria, da nossa parte, deixar um agradecimento muito grande os nossos dois queridos convidados aqui, palestrantes. Uma honra ter vocês aqui conosco. E queria deixar as últimas palavras aí para vocês deixarem para a turma. Começando por você, Sérgio. Bom, mais uma vez agradecer o Andrei, a Rui, esse evento foi muito legal, poder falar um pouquinho, falar sobre a África. São 55 países, é praticamente impossível você falar sobre a África, né, como uma coisa só. Mas eu acho que deu para dar uma pincelada para as pessoas que tiverem mais interesse, poderem se aprofundar mais tempo nessa questão africana. Tá bom? Mais uma vez, obrigado e obrigado a todos que participaram. Muito bom.
Da minha parte também, né, mais uma vez, o agradecimento ao Maurício, né, por termos começado essa aproximação, né, do IBRE com a Afro Chamber. Né? A gente fala que a gente é muito velho, né, institucionalmente, mas precisa se modernizar. Então, quando temos essa possibilidade de conectarmos com instituições que nasceram mais jovens, com uma ideia, né, já com uma visão de mundo, né, muito interessante, nós achamos sempre muito bom, né? Eu estou agora na minha segunda gestão, a presidência da Câmara. Na primeira a gente arrumou um pouco a casa e nessa segunda nós estamos trabalhando muito forte na formação de alianças, né? E nós entendemos que é assim que nós vamos conseguir realmente fazer. Eu vi um modelo desse muito interessante na Espanha, quando eu fui lá num território até que é próximo de África, né? Que chama-se Ilhas Canárias, e eles têm lá nas Ilhas Canárias uma instituição chamada Casa da África, para fazer negócios, para política e tal. Por que o Brasil não tem uma Casa da África para negócios? Né? Quando se fala em África, a pessoa só pensa em samba, pagode, por aí vai, entendeu? Por que não se fala em África para negócios? Então, a nossa ideia é começarmos a fomentar nesses centro-africanos de negócios aqui, para buscarmos essas soluções, para compartilharmos essas soluções com o continente africano. E chamamos o IBRE também para que estejamos juntos nessa parceria. E, mais uma vez, o Sérgio, né, como embaixador de África aqui no IBRE também, por esse convite, por todo o pessoal que trabalhou aí, né, o nosso time, o time aqui do IBRE também, que esteve presente, né, são as pessoas atrás, nos bastidores, né, que não são vistas, mas para que acontecesse esse encontro hoje, muitas pessoas trabalharam. E, sobretudo, né, os telespectadores aí, e as pessoas que no futuro também verão isso, né? Então, está aí a provocação. Vamos falar mais sobre a África, né? Vamos falar mais sobre o Ubuntu, né? I am because we are. Eu sou porque nós somos. Ninguém é sozinho. Então, esse é o nosso maior ativo, né? As pessoas e a conexão entre pessoas. Perfeito, muito bom. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão conectados aí online e até uma próxima oportunidade. Essa semana que vem temos mais um Em Pauta, a gente vai divulgar logo em breve. Até mais.